A obesidade cresce de forma muito acelerada, isso em nível mundial. E muito tem se falado sobre tratamentos para combater esse mal, tem se procurado sempre, né, tratamentos eficientes para combater essa verdadeira epidemia. A todo momento aparece uma forma nova, assim como aparece um novo insucesso de uma dessas propostas. Tem dois fatores importantes para o processo de emagrecimento que são trabalhados no indivíduo obeso. A mudança de pensamentos e comportamentos são maneiras de trabalhar através de uma técnica que é a terapia cognitiva comportamental. Antes de emagrecer o corpo, também é preciso emagrecer o modo de pensar. É sobre isso que nós vamos falar aqui no Rádio ao Vivo. Temos como convidado o Dr. Alex Rocha, psicólogo, que atendeu ao nosso convite para falarmos sobre esse tema tão importante. Muito boa noite, doutor Alex. Boa noite. Doutor Alex, a ansiedade é realmente a grande vilã nessa história da obesidade, nessa epidemia de obesidade que nós temos vivido aí no Brasil e no mundo? A ansiedade, ela ocupa um lugar de destaque nisso aí? Sim, sem dúvida, o estresse, a ansiedade é um dos fatores maiores que levam à obesidade e o sobrepeso. Depois a gente tem a gravidez, casamento, enfim, outras questões também. Sim. Mas o estresse é um dos pontos principais. Agora, por que o indivíduo busca o alimento como fuga, né, nesses casos? A compulsão alimentar, ela vem para compensar algo, né, que você não está conseguindo fazer, como temos as drogas, enfim. Mas o alimento, muitas das vezes, ela vem para substituir um anseio, muito por causa do tabagismo, o dia a dia do trabalho, o estresse do dia, e aí chegar no final do dia você querer compensar, eu mereço comer, já que meu dia foi tão estressante, eu me aborreci tanto, no meu casamento. Enfim, muitas das vezes a questão está ligada realmente a uma compensação de algo, de algum buraco, alguma lacuna em sua vida. Bem, nós estávamos dizendo de métodos, né, que existem visando emagrecimento, e muitos, né, dessas técnicas, desses métodos, são procedimentos, né, que são baseados, são tratamentos que são baseados, que têm embasamento científico, né, ou seja, Sim. Eles são tratamentos eficazes, mas mesmo assim, não é raro a gente ter conhecimento de casos de insucesso, mesmo se utilizando de tratamentos com esse embasamento científico. Porque falta algo mais, é preciso que haja uma multidisciplinaridade aí para se alcançar objetivos de maneira mais eficaz, de maneira mais concreta, doutor? Com certeza, a psicologia não é uma magia no processo de emagrecer. Sim. Mas é a menos conhecida. Certo. E muitas vezes pouco divulgada, até mesmo pelos próprios profissionais. Entendi. O foco maior se torna na medicina, na nutrição, né, e na atividade física. Mas o acompanhamento psicológico deveria estar presente na maioria dos casos do emagrecimento. Né? Um dos pontos primordiais é você entender a sua mente. Você leva 20 minutos para o seu cérebro responder a sua primeira garfada, a sua primeira alimentação, o primeiro gole de água que você dá. E muitas vezes, no dia a dia, a gente come em menos de 5 minutos. Esse é um dos grandes pontos. E a psicologia, ela entra nesse processo, junto com a nutrição, com o médico, justamente para começar a mudar esses comportamentos. Cerca de 60% a 70% dos pacientes, na verdade, ele não é um compulsivo alimentar. Ele, na verdade, ele tem hábitos alimentares que levam a ele à obesidade. Então, a terapia cognitiva, ela vem justamente para fazer uma reestruturação cognitiva. O que seria isso? Mudar os seus hábitos, seus pensamentos. É lógico que isso não acontece de um dia para o outro, mas num processo lento. E um dos processos assim, melhores hoje em dia que eu reconheço tem sido o BIB, o balão, né, intagastro, que vem
justamente para uma reeducação alimentar. Muitas vezes o paciente ele faz a dieta, ele faz a lipo, ele utiliza as medicações e logo depois ele volta a engordar tudo de novo. Por quê? Porque ele não está indo na origem do seu problema. Né? Então, a psicologia ela vem justamente para mostrar os seus comportamentos e aonde estão os seus problemas no processo para emagrecer. Tá certo. Quer dizer, é uma terapia, então, importante. Focada. Certo. Para quem deseja mudar de comportamento, entender essa relação com a obesidade, mas também para quem recorre às cirurgias, né? Redução do estômago, por exemplo. Uhum. Quem coloca, como o senhor disse, o balão aí, na verdade, é a banda gástrica ajustável, né? Isso. Tá certo. Não, tem a banda gástrica, né, perdão. É uma técnica. Tem a cirurgia bariátrica, tem a banda, que seria o anel. E o balão intragástrico. Né, e o balão intragástrico. E o balão intragástrico é muito importante a gente colocar que ele é um procedimento não cirúrgico. Não cirúrgico, verdade. Exatamente. Quer dizer, então quer dizer que é essencial, antes de iniciar algumas das terapias, o paciente realizar esse trabalho de mudança cognitiva comportamental, que é justamente trabalhar a maneira de pensar, não é verdade? Ele passa pelo processo, certo. Né? Ele inicia o tratamento com a terapia cognitiva. Sei. E ao longo do seu processo de tratamento, ele permaneça em acompanhamento. Tá em alguns casos, né, mais sérios, mais agravantes, a gente pede o auxílio também do psiquiatra. Porque é importante essa perda de peso que ele vai conseguir com uma dessas técnicas, mas depois é preciso que haja uma manutenção também, e aí é importante esse trabalho, né? Exatamente. O senhor está dizendo então que é importante trabalho com a autoimagem. Com a autoimagem, né? Quer dizer, a busca da autoestima, não é verdade? Exato. O senhor está dizendo então que se a mente do obeso não for trabalhada dessa maneira especial, as terapias externas têm a possibilidade de fracassar. Exatamente. Como muitas vezes, por que eu busquei tantas técnicas, já fiz 500 mil dietas mágicas, utilizei de medicamentos psicotrópicos e eu volto a engordar de novo? Porque, na verdade, você não está indo na origem do seu problema. Isso acontece com mais frequência do que você imagina. Exato. E é um trabalho interdisciplinar, multidisciplinar, né? E a gente precisa, não que a terapia cognitiva seja o processo mais importante, mas sim fazer parte de todos os processos. O paciente ele precisa ter a nutricionista, o médico que acompanha, o exercício físico, que é muito importante para os neurotransmissores, as sensações de prazeres, né, para você conseguir o sucesso desse tratamento. Tanto que, felizmente, cada vez mais tem se utilizado esta fórmula aí, que é a multidisciplinaridade, ou seja, equipes multidisciplinares têm trabalhado com sucesso nesse caso de obesidade. Agora, se nós temos mais gente obesa nos dias de hoje, nós temos mais gente também ansiosa e com outros problemas, com maneiras de pensar equivocadas e que não se conhecem muito bem, e com comportamentos errados, né? Com um estilo de alimentação não muito saudável. Houve alguma significativa mudança no modo de pensar das pessoas, no seu ponto de vista? O mundo moderno nos cobra mais. O que é que o senhor pensa nisso, doutor? Eu acredito que o mundo contemporâneo hoje ele te cobra mais, ele te exige o tempo todo, né? O seu tempo é muito grande. E se a gente pegar desde a infância, a gente já vê um comportamento que a criança ele acorda muito cedo, ele já vai para a escola, da escola ele já vai para o karatê, para o esporte, do esporte ele vai para as outras atividades pedagógicas, enfim, e é uma rotina acelerada. Então, hoje a gente percebe que as crianças estão muito mais ansiosas, muito mais estressadas. E com isso a gente vê o comportamento dos adultos, dos pais também.
o nível de cobrança, o nosso tempo é muito curto. E o índice, por exemplo, em São Paulo, o trânsito é algo que já leva você a um pico de estresse. Nas cidades grandes, não somente São Paulo. Com certeza. Mas isso é um dos grandes fatores, né? Essa ansiedade de você correr para um lado e para o outro, para você chegar a tempo. E hoje há formas de você chegar ao alimento muito mais fácil, quer dizer, os fast foods, né? Essas lanchonetes aí que levam a gente a uma comida rápida, que economiza no nosso tempo, e a gente vai tendo uma perda muito grande. E a minha maior preocupação, não só numa alimentação, né, mas a alimentação tanto leva para a obesidade, mas uma má alimentação também pode gerar uma depressão. Perfeito. A falta de vitaminas, né? Parece simples, mas é bem complicado. É muito complicado. Muito complicado. Bom, doutor, agora, esse início de processo de mudança da mente do obeso, como é que se dá? Normalmente isso leva algum tempo? Sim. Nós temos algumas fases do tratamento, Sim. né? A primeira fase seria avaliações iniciais. Saber a origem, como começou isso, se vem da infância, a história familiar, né? O seu berço, o que está acontecendo, como está a sua vida social, o seu trabalho, que tipo de trabalho você tem, né? Depois, a reestruturação cognitiva comportamental seria essa modificação desse comportamento, começar esse treinamento da sua mente. E aí, se necessário, intervenções psicofisiológicas, né, e farmacológicas. O coach, né, que seria você pensar no futuro, modificar sua vida e trabalhar em cima dos seus pensamentos, da sua estrutura, do que leva você a realmente a estar nesse comportamento. E a fase final desse tratamento seria os processos de recaída. É você avaliar com esse paciente os pontos que ele veio errando e o que ele veio crescendo. E depois esse processo de desmame, digamos assim, com a terapia cognitiva. Já passando não mais uma terapia semanal, mas quinzenal, depois uma vez por mês, e depois fazendo essa manutenção desse processo de recaída, até realmente a sua mente estar preparada para você pensar como magro. Muito bom, muito importante. Então, já vimos a importância, né, de pensar como magro e como realmente, né, tem que haver uma reprogramação, a chamada reprogramação do chip, né, doutor? Exatamente. É importantíssimo para o sucesso do tratamento da obesidade, gente.